Aleluia. E o nosso irmão Pedrinho ora ao Senhor, pede para que Ele nos use na palavra. Amém, irmãos? Oramos, igreja. Maravilhoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, de paz, de saúde, de felicidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, tira a tristeza, a angústia, as enfermidades que estão no nosso corpo, no meio da nossa família, no meio da tua igreja. Senhor, abençoa a tua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui por algum problema, algum motivo. Pai, abençoa aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor venha abrir a janela do céu e as portas da felicidade. Pai, e abençoa aquele que vai transmitir a tua palavra. Abre a nossa mente para receber com amor, com alegria, para que nós saiamos daqui cheios da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja amada? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar? Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 5. Nós já lemos a palavra oficial em João, no capítulo 3. Nós vamos dar sequência em João, no capítulo 5. Amém? Quantos irmãos acham aí, né? Estava comentando ali com o nosso irmão, brevemente com o nosso irmão Paulo. E as histórias que a gente tem de Natal são interessantes, né? Ele disse que estava vendo um vídeo e o Papai Noel estava bebinho, com a criança no colo. É impressionante, né? De escandalizar. Meu Deus. Outro dia até mostrei para minha esposa. O Papai Noel, o repórter chegou para o Papai Noel estava num caminhão e perguntou: o Papai Noel, manda uma mensagem de Natal. Falei assim: que mensagem? De novo? Ficou bravo com o repórter. Falei: não, mas manda uma mensagem. Não, não vou mandar não. Papai Noel quis mandar uma mensagem de Natal, não. É terrível, né, irmão? Porque você tem todo tipo de Papai Noel, né? Tem Papai Noel de barba falsa, Papai Noel de barriga falsa, né? De barriga falsa é mais difícil, mas de barba falsa tá cheio, né? Papai Noel com aquelas roupas, só Jesus na causa. Mas é interessante que nem isso as pessoas não ligam mais, né? Não ligam mais, mas o importante é que Jesus liga para mim e para você também. Quem crê que o Senhor tem guardado a nossa vida em nome de Jesus, amém? Isso que é importante, né? Nós ouvimos aqui palavra oficial nessa noite, o irmão Pedrinho leu, lá em João, capítulo de número 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Que amor é esse, né, irmãos? Que amor é esse? E esse amor, irmãos, é o amor que tem nos coberto, que tem nos dado vida e tem nos trazido neste lugar, nessa noite. Quem crê dessa forma, diga glória a Deus. Por isso, irmãos, que mais importante do que a gente lembrar nessa época de Natal, né? De preparar pernil, preparar churrasco, preparar comidas, né? Ou de se reunir com os familiares. O mais importante é que a gente lembre que Jesus nasceu e morreu por nós. Amém, irmãos? Quem lembra disso aí? Há um tempo atrás eu era até um pouco ignorante nisso, porque eu falei assim: não, mas esse negócio de Natal, ninguém sabe que dia que Jesus nasceu, por que tem que em dezembro celebrar? Mas eu vi que havia uma estratégia do maligno, irmãos, porque se você for ver nas escolas, até o termo Natal eles estão tentando tirar fora dos calendários. Eles estão tentando substituir por boas festas. Boas festas. Já junta o Natal e o Ano Novo, boas festas. Por quê? Porque não é bom falar de Natal para o mundo. Porque quando você fala de Natal, é claro que está 100% comercializado. O povo só pensa em presente e gastar dinheiro, não é isso? Mas Natal ainda tem o significado do nascimento de Jesus Cristo. E se a gente vai por esse caminho assim, não vamos falar de Natal, não vamos falar disso, até isso o mundo vai tentar neutralizar, fazer com que as pessoas esqueçam que Jesus um dia nasceu para salvar a mim e a você. Quem é grato a Deus aí por isso, irmãos? Quem é grato a Deus? Então, irmãos, não importa se ele nasceu em dezembro ou se nasceu em outra época. O importante é que ele nasceu e ele vive eternamente. Quem é grato a Deus aí por tudo? Então, irmãos, nessa época de Natal é importante a gente lembrar disso, tá? É importante a gente lembrar que às vezes você não tem um dinheiro para dar um presente para o teu filho, para um parente querido, mas ore por ele. É o melhor presente que você pode dar, né? Às vezes você não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, um sapato novo, mas dê graças a Deus, irmãos, porque tua roupinha pode estar velha, pode ser a mesma do ano passado, mas você tem ainda o que vestir, né? Às vezes você pode estar triste, não, mas eu queria estar melhor, pastor, sim, mas
Estava conversando com a irmã aqui. Vai num hospital aqui perto, não é nem 1 quilômetro de distância, e vê quanta gente queria estar na mesma posição que você está hoje. Então, quem é grato ao Senhor por todas as coisas? Então, Natal, mais do que você pedir, é tempo de nós agradecermos a Deus. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por todas as coisas, não é verdade? Muito bem. Bom, irmãos, o Senhor me colocou uma palavra para compartilhar com os irmãos. Os irmãos já estão com a Bíblia preparada. E ela tem a ver com algo que eu estava meditando, que eu ouvi recentemente. E tinha uma cidadezinha do interior, bem tradicional. E lá tinha um médico, irmãos, médicos das antigas, cabelo branquinho, bem branquinho, igual do Papai Noel do shopping, bem branquinho o cabelo. Mas ele é um médico das antigas. Sabe aquele médico que pegava a maletinha e ainda ia na casa das pessoas atender? Hoje em dia já quase não tem isso. A medicina ela está comercializada de uma forma que é impressionante, irmãos. Virou commodity a medicina hoje em dia, né? Os grandes grupos, os grandes hospitais, eles querem mais é ganhar dinheiro. Os convênios estão os olhos da cara, irmãos, né? Mas ainda tem gente que se dedica à medicina com amor. Quem crê aí, diga glória a Deus. Né? Nessa cidadezinha tinha um médico, irmão, com cabelo branquinho, velhinho, e ele ia atender ainda nas casas, irmão Pedro. Tinha uma criança doente, a mãe ligava: doutor, como é que ele chamava o pastor? Doutor Lucas, vamos chamar aqui a doutor Lucas. Doutor Lucas, meu filho está doente. Ele falou assim: calma aí, daqui 30 minutos eu vou dar uma olhada nele. Pegava a maletinha dele e ia lá. Se a casa era rica, se a família era rica, ele cobrava o valor do seu serviço, mas um valor muito mais em conta, muito mais barato do que um preço de um convênio bom. E o povo ficava satisfeito, porque ele conhecia o que ele sabia. Passava o remédio direitinho, dava o tratamento. 2 dias a criança estava boa, né? Uma benção. Só que ele não fazia acepção de pessoas. Às vezes a pessoa que ligava estava com a criança doente, às vezes aquela amidalite, sabe que dá aquela febre de 40 graus. Aí chegava o doutor Lucas lá com a sua maletinha, e já tinha até o antibiótico na mala, irmão Pedro. Já olhava assim: abre a boquinha, fala A. Criança, A. Ele olhava assim: está com amidalite. Vai tomar antibiótico? 7 dias, 3 vezes por dia, está aqui o medicamento. Só que ele via que a família era pobre, mano. Sabe o que ele fazia? Na fichinha da família ele anotava, né? No dia 21 de dezembro, anotei a criança, atendi a criança, diagnóstico, amidalite aguda, tratamento, amoxicilina, 7 dias, 3 vezes ao dia. Valor da consulta: não tem condição de pagar. Ele escrevia em vermelho assim no cantinho da ficha, ó: não tem condição de pagar. Aí a mãe vinha assim: quanto, doutor? Eu falei assim: não, fique em paz. Fique em paz. Ele guardava a fichinha dele, fechava a maletinha, irmão Pedro, e partia para outra. E ficava o dia inteiro assim. Ia na casa, quando podia pagar, pagava. Quando não podia pagar, ele escrevia na fichinha assim, ó: não tem condição de pagar. Só que o detalhe, irmão, que na fichinha ele escrevia com tinta vermelha, a caneta de tinta vermelha: não tem condição de pagar. E saía feliz, porque tinha feito o seu trabalho. E por muitos anos ele atendeu dessa forma, irmãos. Só que um belo dia, Dr. Lucas foi chamado no céu. Dr. Lucas partiu dessa vida, né? Uma flor do jardim do Senhor foi recolhida. Aí, irmão, a viúva do Dr. Lucas é uma mulher meio desconvertida. Ela viu que o seu esposo tinha falecido. Depois de passar o luto, ela foi no escritório do Dr. Lucas e começou a arrumar, né? E foi organizando as fichas. E ela foi vendo assim: ó, essa aqui tem que pagar, essa aqui não tem que pagar. E ela viu aquele montão de ficha, e escrito assim, ó: não tem condição de pagar, escrito em vermelho. Ela separou aquilo lá: mas como assim não tem condição de pagar? Agora eu preciso desse dinheiro. Dr. Lucas faleceu, estou viúva, eu preciso do dinheiro. E ela teve a brilhante ideia de ir no advogado. Advogado, é o seguinte: olha, tem essas fichas aqui do meu esposo que ele atendia,
E ele escreveu aqui, não tem condição de pagar. Está o total das consultas, mas ele escreveu, não tem condição de pagar. Eu preciso receber esse valor. Aí o advogado falou assim, então vamos lá no juiz. Vamos no juiz e vamos processar essas famílias todinhas, para que elas paguem o valor das consultas do Dr. Lucas, que ele não recebeu. Aí, irmão, levaram para o juiz. Levaram para o juiz e chegou o dia da consulta, o dia da audiência. A viúva do Dr. Lucas estava lá, o juiz estava na frente, o advogado estava ali também. E o juiz perguntou ao advogado, qual que é a demanda, advogado? Ele falou assim, esta aqui é a viúva do Dr. Lucas. Ela quer processar todas as famílias que não puderam pagar pelas consultas do Dr. Lucas, porque ela está precisando do dinheiro. E ele olhou, quantas famílias são? São mais de 300. E cada uma delas tem mais de 10 atendimentos, porque por muitos anos, Dr. Lucas atendeu sem cobrar nada. Aí ele falou assim, cadê as fichas? Aí o advogado levou as fichas. E o juiz começou a olhar, ficha por ficha. Ficha por ficha. Olhou. E aí ele olhou que nas fichas estava anotado assim, com caneta tinta vermelha, não tem condição de pagar. E foi uma a uma. E demorou quase 2 horas, olhando ficha a ficha. O juiz foi bem diligente nisso. Tem uns que só dá uma olhadinha assim, né? Pode cobrar, manda cobrar. Não é isso? Mas aquele juiz foi diligente. Ele olhou e falou assim, ô viúva, quem é que atendeu? Foi você ou foi seu esposo? Foi meu esposo. E essa letra aqui é de quem? É sua ou é do seu esposo? É do meu esposo. E o que ele escreveu aqui em tinta vermelha? Não tem condição de pagar. Então, se o seu esposo, que trabalhou, que se esforçou, que atendeu, disse que aquela família não pagou porque não tem condição de pagar, por que você está querendo que eles paguem agora? Advogado, ele rasgou as fichas. Essas fichas estão pagas. E jogou as fichas no lixo. Amém? Quem está entendendo aí? Irmãos, na nossa ficha está escrito assim, ó, não tem condição de pagar. Quem está entendendo? Ano de 2025, talvez você tenha ficado enfermo também. Eu não sei se o Senhor usou um médico, ou usou um medicamento, ou se você sarou sozinho. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o preço da tua cura, você não tinha condição de pagar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Irmãos, ao longo de 2025, talvez, você passou por situações, onde se o Senhor não tivesse misericórdia de você, sabe o que acontece? A conta ia ser cara demais, e você não ia ter condição de pagar. Quem está entendendo, irmãos? Só que o diabo não fica feliz. O diabo não fica feliz. Ele chega para Deus e fala assim, mas como assim? Esse negócio é caro. Olha aí, ó. Esse negócio é caro, ele tem que pagar. Aí Deus fala assim, negativo. Essa ficha já está anotada com sangue carmesim de Jesus. Não tem condição de pagar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Irmãos, o maior presente que nós temos é um sangue carmesim sobre a nossa ficha nessa noite, irmãos. Sabe por quê, irmãos? O que a gente podia retribuir para Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Nós não temos condição de pagar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Não temos, irmãos. Mas o Senhor não nos deixa de atender. O Dr. Lucas morreu, mas Jesus Cristo vive, quem crê? E pode ter certeza que quando você precisar, Senhor, me socorre, aleluia, Ele vai estar lá, com a malinha, irmão Pedro, e vai falar assim, o crente fala às vezes o crente não fala nem fala ai, ai, mas Ele te atende e te cura de graça. Quem crê, diga glória a Deus.
E ele anota de novo lá com a canetinha vermelha na ficha: não tem condição de pagar. Você é grato a Deus aí, irmãos? Você é grato a Deus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, essa palavra em João, capítulo de número 5. Aleluias. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Repita comigo: 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha que pergunta. O que você responderia nessa noite se o Senhor te perguntasse? Queres ficar são? Sim ou não? Aleluia. Já pensou o Senhor falar assim? Não, voz do Senhor: queres ficar são? Você ia demorar para responder ou você ia responder na hora? Na hora, sim. Amém? Aleluia. Aleluia. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Essa passagem, irmãos, aleluias, é uma coisa muito interessante que eu gosto de meditar pelo seguinte. Primeiro, porque ela tem algo de conexão com a passagem do cego de Jericó. Porque quando Jesus encontrou o cego de Jericó, ele viu que o cego de Jericó estava pedindo ali esmola, ele perguntou: que queres que eu te faça? Quem lembra dessa passagem? Diga glória a Deus. E é interessante, porque essa pergunta, na gramática, ela chama-se de pergunta retórica. E o que é isso, pastor? É uma pergunta que você já sabe a resposta. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. É uma pergunta para a qual você já sabe a resposta, né? Por exemplo, ó, hoje está calor, não está? Quer dizer, eu sei que está calor, mas eu estou te perguntando. É um tipo de pergunta retórica. Quem está entendendo, irmãos? Pastor, mas se você já sabe a resposta, por que você pergunta? É porque eu quero confirmar se você está na mesma página que eu. Quem está entendendo? Eu quero confirmar se você está sentindo o mesmo que eu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu pergunto, muito menos pela resposta e muito mais para saber se você está ligado. Quem está ligado nessa noite aí, diga glória a Deus. Aleluias. Então ele chegou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Amém. Era a resposta racional para aquele homem. Mas nessa passagem aqui desse homem que estava no tanque de Betesda, Jesus perguntou para ele assim, bem direto. Ele não perguntou assim: que queres que eu te faça? Ele foi mais direto. Ele falou assim: ó, queres ficar são? Perguntou direto na lata assim: ó, queres ficar são? O que você responderia mesmo que você falou? Sim. Sim ou não? Sim. É a resposta mais racional. Porque o homem está enfermo. O homem está no tanque onde tem cura. O que ele quer? Quer ficar são. Jesus perguntou assim na lata: queres ficar são? O que ele respondeu, irmão? Mas não foi a pergunta que Jesus quis. Não foi a pergunta que Jesus fez. Quem está entendendo aí, irmãos?
O problema do homem, irmão Pedro, é que o homem às vezes ele fica enrolando, ele fica falando. Não, Senhor, sabe o que é? Ele fica colocando coisa no meio, fica enchendo linguiça. Jesus quer uma resposta objetiva da igreja, irmãos. Aleluia. Nós oramos aqui há pouco, e o que nós pedimos? Pedimos um ano abençoado. Quem pediu com fé aí? Ah, Senhor, se o Senhor quiser, sabe o que é? O ano que vem vai estar difícil. Fala logo o que você precisa para Jesus, igreja. Não tem intermediário entre você, o véu já se rasgou. Quem crê, diga glória a Deus. Só que Jesus perguntou para o homem, quer explicação? Ele falou assim, não, sabe o que é? Como é que é, irmã? Quando o anjo mexe a água, não tem um homem para me levar lá, né? Não tem um homem que me carregue. E quando antes de eu chegar, já pulou outro antes de mim, né? E eu fico na mesma. Aleluia. De quem você prefere depender, do homem ou de Jesus? Tem gente esperando o homem te carregar aqui nas costas, irmãos. Mas nessa noite Jesus manda te perguntar: queres ficar são, igreja? Quer ficar são? Ou você quer depender do homem? Você quer ficar são agora? Ou você quer esperar alguém que tenha misericórdia de você, te coloque nas costas e sai correndo com você, com cama, com paralisia e tudo, e te joga lá dentro da água, logo depois que o anjo agita as águas? A resposta é bem objetiva. Queres ficar são? Não, Senhor. Tem um homem que quando o anjo mexe as águas, me carregue e me leve lá nas costas. Sabe quando é que ele ia achar esse homem para fazer isso por ele? Nunca. Se o homem estava lá, ele também estava querendo ser curado, sim ou não? Porque era um lugar de cura, sim ou não? Agora o cara ia se jogar na água ou ia pegar ele nas costas para levar ele primeiro? Nem que ele quisesse. Está entendendo, irmãos? Mas ele estava nessa ilusão. Já fazia 38 anos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Você quer viver algo novo? Então para de ficar 38 anos esperando na mesma resposta, irmãos. Começa a fazer algo diferente. Às vezes a resposta está na tua frente, mas você está dando desculpas para tomar o caminho que você precisa tomar. Aleluia. E o homem chegou e falou assim: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Antes dele. Aleluia. Irmãos, Jesus podia ter dado uma reprimenda nesse homem. Falou assim: ô fulano, vem cá. O que foi que eu te perguntei? Queres ficar são? O que você está me respondendo? Ah, que tem um homem. Não quero saber. Eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte: você quer ficar são ou não quer? Ele não podia ter repreendido o homem? Só que Jesus não fica perdendo tempo com conversa fiada, irmão. Jesus podia ter repreendido ele, falando assim: não, mas é assim que fala. Quando te pergunta A, você responde A. Se perguntar B, você responde B. Não, Jesus cortou o papo furado e foi direto. Então, faz o seguinte: levanta, pega a tua cama e anda e acabou. Quem crê aí dessa forma, irmão? Aleluia. Sabe o que acontece? Mesmo que eu não creia, mesmo que eu estou olhando um homem, Jesus tem poder para entrar na minha vida e na sua e fazer do jeito dele e não do meu. Quem quer que o Senhor faça do jeito dele aí na sua vida? Aleluia. Ele via que aquele homem não era para ficar mais nenhum minuto daquele jeito. Ele não vai ficar com um papo furado. Mas vem cá, vamos conversar. Vem cá. Todo ano você vem aqui, vem. E ninguém nunca te pegou nas costas para te levar? Não, Senhor, teve até um cara que tentou, mas o cara era muito lento. Meio gordinho, fora de forma, sedentário, baixinho, não aguentava com o meu peso direito. Até ele chegar lá na beira do tanque, já uns 3 já tinham pulado. Não ia mais, já estava fora da benção, né? Ia ficar lá a tarde toda conversando, não é verdade? Eu disse: não, é o seguinte, nós estamos aqui
é para resolver. É para resolver ou para conversar? Levanta. Toma a tua cama e anda. Levanta. Toma a tua cama e anda. Aleluia. Levanta. Toma a tua cama e anda. Aleluia. Já pensou, ele podia, ó. Eu falei assim, Senhor, mas eu não posso levantar, porque hoje é sábado. Os judeus vão me pegar aqui pelo pé, irmão Pedro, porque eu não posso levantar peso, eu não posso carregar nada, porque hoje é sábado. Não dá para o senhor vir me curar amanhã? Era quase capaz ele falar isso. Porque quando o cara é incrédulo, ele é incrédulo. Quem está entendendo? A incredulidade da pessoa é interessante. Não é? Aleluia. Aleluia. Quando era jovem, eu conheci um rapaz que falava assim, ó, quando o cara quer apanhar, ele faz de tudo para ele apanhar. Ele provoca a pessoa até ele apanhar, não é assim? E é verdade, e é verdade. E quando o cara é incrédulo, é pior ainda, irmão. Quando ele é incrédulo, ele vai colocar todos os empecilhos para tentar justificar a sua incredulidade. Mas naquele dia, Jesus falou assim, calma aí. A pergunta foi feita. Queres explicação? Aleluias. O cara ia ficar falando sozinho, irmão, se ele fosse conversar. Mas Jesus foi objetivo. Levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Levanta, toma a tua cama e anda. Quem tem fé para falar aí comigo? Levanta, toma a tua cama e anda. Sabe por quê? Porque levanta, porque você está curado. Toma a tua cama, porque a tua cama, ninguém vai tomar a tua cama por você. A tua prova, quem vai ter que lutar e vencer é você mesmo. A tua luta, quem vai ter que acordar cedo, arregaçar as mangas e encarar é você. Mas sabe o que acontece? Pelo poder da palavra de Deus, você vai levantar, você vai tomar a tua cama e você vai andar. Porque Jesus já comandou, já dispensou a palavra que tem poder para transformar na tua vida. Quem crê dessa forma aí, diga glória a Deus. Aleluias. Levanta. Você, mas Senhor, eu não posso, sou paralítico, 38 anos. Levanta, toma a tua cama e anda. Sabe por quê? Se você quiser voltar aqui no tanque de Betesda no ano que vem, você pode até vir, mas você nunca mais vai depender de um homem para te carregar nas costas. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Se você quiser vir aqui no ano que vem, esperar o anjo mexer as águas e colocar alguém nas costas para levar lá no tanque, você pode até vir, mas você, a partir de hoje, você está de pé e você pode correr, você pode carregar e você nunca mais vai depender de ninguém que faça isso por você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. Quantas vezes o Senhor quer fazer algo na nossa vida? Mas a gente está esperando. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aleluia. Aquele homem estava esperando ser o próximo, irmão Pedro. Você quer, o ano passado eu quase fui. Quase. Quem sabe eu não sou o próximo. Esse não é o meu ano de vitória. Quem sabe? Quem sabe? Fica atento aí, porque eu posso ser o próximo. Aleluia. Irmãos, Deus vai te dizer, o próximo é você. O próximo é você. Quem está entendendo aí pela fé? O próximo é você, irmãos. Aleluia, sabe por quê? Porque você não vai precisar esperar anjo nenhum mexer a água. O próximo é você, porque Jesus tem um particular contigo e a obra do Senhor para a tua vida é agora. Quem é o próximo aí? Deixa eu ver quem é o próximo, irmãos. Você é o próximo, irmão, da fila da bênção. Você é o próximo da fila da vitória. Você é o próximo, irmãos, das portas abertas. Você é o próximo, irmãos, de ver a tua família liberta. Você é o próximo, irmãos, de ver o quadro da tua empresa, do teu emprego, do teu patrão mudar. Você é o próximo, irmãos, aleluia, de ser revestido de poder do céu. Você é o próximo, irmãos, de ver um ministério abençoado. Você é o próximo, irmãos, de ser um canal de Deus na terra. Quem é o próximo aí? Deixa eu ver. Você é o próximo. Você é o próximo. Aquele homem chegou naquele dia, talvez tinha um pouquinho de esperança nele. Quem sabe eu sou o próximo.
Mas entra ano, sai ano e nada. Talvez ele está igual aquele povo que aposta na Mega Sena. Quem já viu o povo apostar na Mega Sena da virada? Ele já aposta assim, ó, eu vou apostar, mas eu sei que não ganha. Eu não estou incentivando nenhum crente a apostar não, tá, irmão? Em nome de Jesus, tá? Você tem um Deus que pode te suprir, você não precisa depender de aposta de nada. Quem está entendendo? É só um exemplo, só uma ilustração. O cara vai apostar na Mega Sena virada e fala assim, ó, eu vou apostar, eu vou apostar, mas eu não ganho mesmo? Era aquele homem lá. Eu vou até no tanque, eu vou no tanque. Sabe por quê? Porque está na época do anjo ir lá, mas eu sei que não vou curar mesmo. Irmão, você é o próximo nessa noite, quem crê? Você é o próximo. Quem crê que você é o próximo? Você é o próximo. A tua vez da vitória, o teu dia da vitória chegou. Quem crê? Quem crê? Aleluia, aleluia. Porque o Senhor perguntou do céu assim, ó, queres ficação? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele ficou tão são, irmão Pedro. Não precisou fazer exame de sangue. Não precisou tirar raio-x. Não precisou chamar o doutor Lucas para examinar a costela do cara, nem o espinhaço, nem nada. Ele deu um pulo, ficou de pé. E quem tinha que ser carregado agora estava com força para carregar a sua cama. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem era para ser carregado agora já estava com força para carregar. Quem está entendendo aí, irmãos? Eu não sei se você está percebendo o poder dessa palavra, mas eu vejo Deus transformando o quadro da tua vida. Você estava dependendo, você estava assim, olha, só contando com a ajuda de alguém. Deus vai transformar o quadro que você dependia, agora você vai passar a suprir aquilo que você estava contando para receber. Você vai ter graça e bênção de Deus para dar. Quem está entendendo aí? Ele não tinha força nem para ficar de pé. Jesus chegou na vida dele. Agora ele já tinha força para carregar. Você está entendendo, irmãos? E mais não tinha dinheiro para começar um negócio. Mas agora ele tem dinheiro para investir nos outros. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Pastor, ele não tinha saúde, pastor. Não tinha saúde. Agora ele tem tanta saúde que ele abriu os armários dele, está dando os remédios tudo para os outros, está liberando espaço lá. Quem crê que Jesus tem? Aleluia. Pastor, não tinha fé nem para dobrar o joelho para orar. Agora ele está orando e ungindo os outros. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor faz dessa forma? Deus é Deus de abundância. Quem crê, irmãos? O nosso Deus, quando Ele entra com a bênção e a vitória, não entra com vitória mirrada, irmãos. Ele entra com bênção transbordante na minha vida e na sua. Você pode crer nessa noite? Aleluia. Aquele homem foi o próximo. Aleluia. Era improvável. Mas eu vou te dizer, a Bíblia não conta, eu vou terminar aqui. A Bíblia não fala se quando o anjo chegou naquele dia e mexeu as águas, ou se o anjo ficou de folga, não sei. Houve alguma pessoa que se jogou nas águas e saiu curado. O que você quer dizer com isso, pastor? Não olhe para a vida dos outros, irmãos. Talvez uma pessoa lá também foi curada, lá ele caiu na água e foi curado. Mas o propósito de Deus para a vida daquele homem era diferente, irmão. Deus ia fazer alguma coisa que estava fora do script, irmão. Naquele dia não ia precisar ninguém entrar em água ali, irmão. Quem está entendendo ali? Quem está entendendo? Pelo menos aquele homem não precisou. Se alguém entrou antes, se o anjo chegou ou não chegou, glória a Deus e aleluia. Mas para Deus te dar vitória, não precisa seguir receita de bolo, irmão. Quem está entendendo? Pastor, mas já chegou, é 21 de dezembro, pastor, já não dá mais tempo. Não dá mais tempo na regra do homem, na lógica humana, de acordo com o script do homem. Para Deus não tem limitação, irmãos. Quem está entendendo? Ele faz da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, e o nome dEle é glorificado. Quem está entendendo? Quem pode receber essa palavra aí, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Você é o próximo, sim ou não? Se Jesus te perguntar nessa noite, queres ficar são?